A paz do Senhor, irmãos, olá, faces. Eu gostaria de compartilhar com vocês um devocional, uma palavra que Deus me deu esses dias atrás, e alguns pensamentos que eu relacionei com a palavra, porque eu acredito, e eu sempre aprendo isso na minha igreja, através dos meus pastores, que a gente aprende a palavra de Deus e é necessário, é fundamental que a gente aplique isso na nossa vida. Porque senão é em vão. Para que a gente aprende se não for para a gente praticar na nossa vida? Não é verdade? Então a palavra que eu quero falar está em Romanos 8, de 1 a 6, e diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, veja, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Romanos 8, de 1 a 6. E esses dias atrás, eu estava assistindo um desenho com meu filho, Samuel, e no desenho, um personagem dizia assim: para onde a árvore cai? E o rapaz não respondeu, e o mesmo personagem respondeu assim: para onde ela se inclina. A árvore cai para onde ela se inclina. E eu achei isso muito interessante e comecei a pensar também nos limites que Deus coloca na nossa vida. Por que Deus coloca limites? Porque Ele nos dá os mandamentos, porque Ele nos coloca regras. É para o nosso mal? É para o meu mal que eu falo para o meu filho: não pode fazer isso, pode fazer aquilo? Não. Eu coloco limites para o meu filho, para o bem dele. Porque ele ainda não sabe o que tem ali na frente, mas eu sei as consequências. E é assim com Deus. Ele é muito mais elevado do que a gente. E então ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso ele impõe os limites. Certa vez, eu sofri um acidente de carro. Eu estava desviada. Eu tomava ansiolítico durante a semana e no final de semana, para poder beber cerveja, eu não tomava. Só que naquele dia em especial, eu briguei com o meu namorado na época. E era uma sexta-feira e eu havia tomado o ansiolítico. Mas eu estava muito nervosa e facilmente eu tomei uma caixinha de cerveja sozinha. E aí eu falei, fiquei muito fora de mim, fiquei nervosa e fui para casa dele, nervosa. Peguei o carro bêbada, tendo tomado remédio, dirigi, fui. Não percebi a velocidade que eu tava, perdi o controle numa curva. E eu tava sem cinto de segurança. A hora que o carro ia capotar, eu desviada, toda errada. Falei, eu vou morrer. Deus, cuida de mim. E naquela hora eu não sei, aconteceu, o carro virou e por fim, milagrosamente, ele não capotou. As pessoas que foram me ajudar não entendem como o carro não capotou. Mas eu bati numa parede, eu abri o olho, eu estava no banco do passageiro. E Deus, mesmo eu estando errado, Ele teve misericórdia de mim, porque eu clamei o nome dele na hora. Mas eu vejo através disso que os limites que Deus nos dá são para nossa própria segurança. Não é verdade? Hoje em dia as pessoas falam que seguir padrões é algo careta, é para quem não tem personalidade, mas não, isso está errado. É uma ideia equivocada. Os padrões, os limites, eles servem para nos dar segurança. Quem quer morrer num acidente?
de uma hora para outra? Ninguém, não é verdade? Ninguém quer morrer de uma hora para outra num acidente. Olha só os meus erros. Tudo que eu achava careta na época, desviada da presença de Deus, estava errado. Ó, o acidente de carro, briga, ira, remédio, porque não havia, a palavra de Deus diz que para quem não está com Deus é como se a gente fosse um mar agitado que não consegue se acalmar. A palavra diz isso. Então não havia paz, por isso que eu tomava remédio. Bebida, a palavra de Deus diz pra gente não tomar bebida fermentada, ou seja, alcoólica, porque a gente fica fora de si. Ansiedade, eu corri com o carro, eu estava em alta velocidade, né? Não vos ansieis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Tudo isso aqui é embasado na palavra, são os limites que Deus dá na palavra dele. Imprudência, não sejais imprudentes. Eu estava sem o cinto de segurança, eu levei um chicote, eu poderia ter morrido, eu bati a cabeça. Prejuízo para toda a família. Ficou em R$ 6.000 para consertar o carro. Minha mãe tem uma deficiência na perna, não consegue andar mais que 2 quadras a pé, ela sente muita dor. Ela ficou semanas sem o carro. E eu poderia ter perdido a minha vida facilmente ali. Por isso que a palavra diz também louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens guardado? Para quem tens guardado? A gente não sabe. A gente, como o pastor Duarte fala, a gente está numa fila que a gente não sabe. Uma hora ou outra a morte canta pedra 14 e sou eu. A gente tem que viver cada dia o seu dia adorando a Deus, servindo a Ele. Eu agradeço a Deus por ter tido misericórdia de mim. Então, os limites são para nossa segurança. Por isso, Deus nos dá limite. Se eu tivesse seguido esses limites, certamente eu não teria me acidentado. Então, o que eu quero deixar como mensagem aqui é sobre para onde eu tenho me inclinado. Para onde você tem se inclinado? A árvore cai para onde ela se inclina. Eu quero cair nas águas do Senhor, eu quero mergulhar nas águas do Senhor. Eu quero me inclinar para a fé, por viver por fé e não por vistas, não pelo que eu vejo, mas por aquilo que o meu coração e a minha mente pode imaginar em Cristo Jesus. Eu tenho me inclinado para o negativismo, murmurado, pensado que tudo vai dar errado, ou eu tenho me inclinado para o positivismo, para crer que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu posso passar pelo deserto, que isso vai ter fim e em Cristo eu sou mais que vitoriosa. A palavra de Deus ainda diz assim, Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos dá de ser revelada. Amém? Então, para onde eu tenho me inclinado? Eu quero me inclinar para Deus. Amém? Seguir para o alvo. Seguir em frente. Amém? Que essa palavra possa abençoar o seu coração como abençoa o meu. Em nome de Jesus. Amém? Tchau.